Beleza, gurizada? Agora nós vamos ver o que o coeficiente angular da reta R tem a ver com o coeficiente angular da reta S para que as duas retas se tornem perpendiculares uma com a outra. Então, vamos fazer esse cálculo agora aqui no quadro e aí nós vamos conseguir entender o que são retas paralelas e retas perpendiculares. Então, olha só. Essa aqui é o ângulo da reta S. Esse aqui é o ângulo da reta R. Alfa 1, alfa 2. Então, esse aqui é o coeficiente angular da reta R. Esse aqui é o coeficiente angular da reta S, coeficiente de inclinação em relação ao eixo X. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Então, olha só, com isso aqui tudo, aonde eu vou chegar? Eu vou chegar nessa conclusão aqui, ó, que o ângulo 1, ele vai ser o ângulo 2 mais 90 graus. Este aqui é o ângulo 1. Este é o ângulo de inclinação da reta S comparado com o ângulo de inclinação da reta R. Então, o ângulo 1 sempre vai ser o ângulo da reta R, que é o ângulo 2, mais os 90 graus. Por que a gente conclui isso? Porque se eu traçasse uma linha aqui a reta, ó, gente, pegar uma régua aqui para vocês, ó. Se eu traçasse uma linha, se nós traçássemos uma linha reta aqui, ó, aqui nós teríamos o ângulo de 90 graus, que é este ângulo aqui, e este pedacinho, que seria esse pedaço aqui. Então, nós acabamos de concluir que o alfa 1 é o alfa 2 mais os 90 graus. Então, olha só. Então, alfa 1, se ele é alfa 2 mais 90 graus, então, este ângulo aqui, se eu calcular a tangente dele, eu não tenho coeficiente angular daquela reta ali? Claro que eu tenho. A tangente do ângulo me dá o coeficiente angular. Então, a tangente de alfa 1 vai ser igual a quem? Vai ser a mesma coisa que a tangente de quem que é o alfa 1. É o alfa 2 mais 90 graus. Quem é a tangente? Então, quem é a tangente de alfa 1? Tangente é seno sobre cosseno. Então, é o seno de quem? É o seno de alfa 2 mais 90 graus sobre o cosseno de alfa 2 mais 90 graus. Por quê? Porque o ângulo 1 é esse aqui. O ângulo 1 é o alfa 2 mais 90. Então, eu estou calculando a tangente. Então, quem é a tangente? É seno sobre cosseno. Então, é seno de alfa 2 mais 90 graus sobre cosseno de alfa 2 mais 90 graus. Aí nós vamos chegar numa formulazinha, né, de arcos lá do ensino médio, que não nos interessa agora. A formulazinha que eu vou botar aqui é só para provar o que o alfa 1 tem a ver com o alfa 2. Quais são as considerações que nós vamos fazer com o coeficiente angular da reta R com o coeficiente angular da reta S. Então, olha só, lá no ensino médio, então, a tangente de alfa, que é o seno sobre o cosseno, então como é que vai ficar isso? Existe lá a soma de arcos. O seno, a soma de arcos para seno vai ser como? Vai ser assim, ó, seno de alfa 2 vezes cosseno de 90 mais cosseno de alfa 2 vezes seno de 90 graus. Tudo sobre. O que é o cosseno da soma de arcos? Vai ser cosseno de alfa 2 vezes cosseno, são tudo formulazinhas, cosseno de 90 menos seno de alfa 2 vezes seno de 90 graus. Trazendo para cá. Então, qual é a conclusão que eu vou chegar? Seno de alfa 2 é seno de alfa 2. Vezes. Que é o cosseno de 90? E isso, se tu falou que é zero, tá certo. Mais cosseno de alfa 2 vezes. Quem é o seno de 90? O 1. Todo mundo sabe que é 1. Tudo sobre cosseno de alfa 2, porque eu não tenho como calcular isso, vezes. Quem é o cosseno de 90? Isso, cosseno de 90 é zero. Menos seno de alfa 2 vezes seno de 90 é 1. Logo, então, a nossa tangente, ó, a nossa tangente vai ser quem? Aqui cortou. Sobrou quem? Cosseno. Cosseno de alfa 2. Sobre. Aqui cortou também.
Sobrou quem aqui? Seno de alfa 2. Então agora, ó, a nossa tangente de alfa 1 vai ser quem? Só que aqui o seno, ó, tem um sinal negativo, aqui ele está negativo então. Então essa formulazinha eu poderia escrevê-la menos cosseno de alfa 2 sobre seno de alfa 2. Então a nossa tangente de alfa 1 vai ser quem? Menos cosseno de alfa 2 sobre o seno de alfa 2. Tangente é seno sobre cosseno. Olha para cá. Tangente é seno sobre cosseno. Cosseno sobre seno não é inverso da tangente? Não é a cotangente? Então a tangente de alfa 1 vai ser quem? Vai ser a cotangente de quem? De alfa 2, porque nós estamos lidando com alfa 2. E quem é a cotangente? É 1 sobre a tangente de alfa 2. Só que é 1 sobre a tangente, só que é o quê? Negativo. Com isso eu concluo o quê? Que a tangente de alfa 1 é o coeficiente angular da reta S. A tangente de alfa 2 é o coeficiente angular da reta R. Então, a tangente de 1, ó, a tangente de alfa 1 vai ser igual a menos 1 sobre a tangente de alfa 2. Ou seja, toda fração que tem numerador 1, ela é sempre o inverso da outra. Então, a tangente me dá o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, né, de alfa 1 vai ser igual a quem? O inverso do coeficiente angular de alfa 2. Só que vai ser o quê? O inverso negativo. Com isso, nós concluímos o quê? Que o coeficiente angular da reta S vai ser o inverso negativo da reta R. Com isso, eu acabei de provar para vocês que em retas paralelas, olha só, voltando lá para a história inicial, retas paralelas, o coeficiente angular de uma era igual ao coeficiente angular da outra. Agora, em retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma vai ser o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Já já nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso, beleza? Bem, galera, que loucura aquela fórmula toda, né? Olha só, eu não quero que vocês saibam aquela fórmula de cor. Aquilo foi só para mostrar para vocês que em retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Foi só para fazer isso. Porque eu sei que se eu dissesse de cara, ó, gente, retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é inverso negativo da outra, muita gente ia perguntar assim, ah, por quê? Então naquela formulazinha, eu aproveitei ela para mostrar para vocês matematicamente que uma é inverso negativo da outra. Só isso. Aquela formulazinha que eu botei, não se preocupa. Tem que se preocupar é com o final, quando eu disse que MR é igual a menos 1 sobre MS. Só. Que uma é o inverso negativo da outra, ok? Foi só para isso aquela formulazinha, não é para ficar assustado com ela. Agora, olha só. Olha para mim. Olha aqui. Então, retas perpendiculares. Esse aqui é o símbolo de perpendicularismo. Então, reta R é perpendicular à reta S. Então, nós sabemos que para as retas serem perpendiculares, o coeficiente angular da reta R tem que ser o inverso negativo da reta S. Mas, professor Chaves, o que é inverso? Quantas vezes eu fiz essa pergunta para vocês em aula? Olha só, se eu tenho o número 2, quem é o inverso do número 2? O inverso é o número meio. Professor Chaves, quem é o inverso do número 3? O inverso do número 3 é o número 1/3. Professor Chaves, quem é o inverso de 1/4? O inverso de 1/4 é 4, porque vocês estão lembrados, quando a gente faz o inverso de um número, a gente imagina que embaixo desse número, ó, tem o denominador 1. E o que a gente faz? A gente só inverte o número. Então aqui quando eu perguntei inverso de 1/4, é jogar o 4 para cima e 1 para baixo. 4.
Agora, quando a gente fala inverso negativo, a primeira coisa que a gente faz o inverso. E depois a gente joga o sinal negativo. Então, olha aqui. Quem é o inverso negativo de 2? O inverso é 1/2. O negativo é menos 1/2. Quem é o inverso negativo de 3? O inverso é 1/3. O negativo é menos 1/3. Quem é o inverso negativo de 1/4? O inverso de 1/4 é 4. O inverso negativo acrescenta o sinal menos 4. Agora, se eu perguntasse 3, o menos 3, quem é o inverso negativo de menos 3? É simples. Primeiro passo, faz o inverso de 3. Inverso de 3. 1/3. 1/3. Só que vai ficar menos 1/3, né, meus queridos? Inverso, vou botar até aqui para vocês, ó, negativo. Então, quem é o inverso negativo de menos 3? O inverso de menos 3 é menos 1/3. O inverso negativo acrescenta o sinal de menos na frente. Vai ficar como a nossa resposta final? 1/3. Então, o inverso negativo de menos 3 é 1/3. Quem é o inverso negativo de menos 4? Faz o inverso de menos 4, menos 1/4. Joga o menos na frente, porque é inverso negativo. Inverso de menos 4 é menos 1/4. Inverso negativo tem que ir o negativo na frente. Menos com menos, mais. Quem é o inverso negativo de 1/5? Inverte a primeira fração, é 5. Mas como eu falei, inverso negativo, eu boto o sinal negativo na frente. Isto aí, gurizada, são inversos negativos de números que vai servir para nossas equações. Olha aqui, ó. Botei uma equação de reta. Botei uma equação aqui, uma reta. A reta y igual 2x mais 3. Que é o coeficiente angular. O coeficiente angular é 2. Olha a reta de baixo. Vamos chamar aqui de reta R. Vamos chamar essa de baixo aqui de reta S. Que é o coeficiente angular? É 2. Para que a equação de baixo, a reta de baixo, seja perpendicular a ela, esteja cruzando por ela, formando ângulo de 90 graus, o coeficiente angular da outra equação tem que ser o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, o inverso negativo. Quem é o inverso de 2? É 1/2. Está aqui, ó, 1/2. Ele não está negativo? Está negativo. Então, o coeficiente angular dessa daqui é menos 1/2, ó. Menos 1/2 é o inverso negativo de 2. Então, quer dizer que essas duas retas, a reta R é perpendicular à reta S. Belezinha? Beleza? Agora, então, gurizada, vamos fazer 2 exercícios, tá? Para entender bem a aplicação de perpendicularismo entre as retas, tá ok? Então, sigam-me os bons aqui, ó. Dadas as retas de equação, reta R, 2x mais 3y menos 5 igual a 0. E a reta S, 3x menos 2y mais 9 igual a 0. Mostrar que elas são perpendiculares. Não vamos nos esquecer. Retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso negativo da outra. Como é que eu provo que as duas retas são perpendiculares? É através do coeficiente angular. Então, olha só. As nossas duas retas, elas estão na equação geral da reta. A única equação que mostra o coeficiente angular exato para nós é a equação reduzida. Então, eu vou ter que passar as duas para a equação reduzida. Então, vamos começar pela primeira aqui, ó. 2x mais 3y menos 5 igual a 0. Vamos isolar a variável y. Então, vai ficar 3y é igual, passa o 2x para lá, menos 2x, passa o menos 5 para lá, mais 5. Y é igual menos 2x sobre o 3 passa dividindo, sobre 3, mais 5 sobre 3. Quem é o coeficiente angular, então, aqui da reta R? Olha aqui o coeficiente angular, menos 2/3. Então, o coeficiente angular da reta R, menos 2/3. Aí a gente se lembra da formulazinha que eu passei, que eu falei no vídeo para vocês, que o coeficiente angular de uma é o inverso negativo da outra. Olha aqui, ó, segue aqui comigo, ó. O coeficiente angular da reta R é igual ao inverso negativo da reta S, que é o coeficiente angular da reta R, menos 2/3. Menos 2 sobre 3 igual menos 1 sobre
ms. Vamos fazer a multiplicação inversa aqui, ó. ms vezes menos 2 ms, igual 3 vezes menos 1, menos 3. ms vai ser igual menos 3 sobre menos 2. Olha o que vai acontecer agora. O ms é igual a 3 sobre 2. Então, o coeficiente angular, ó, o coeficiente angular da segunda reta tem que aparecer 3/2. Por quê? Porque 3/2 é inverso negativo. Vamos para cá. É inverso negativo de menos 2/3. O inverso de menos 2/3 é menos 3/2. Joga o sinal negativo na frente, mais 3/2. Então nem precisava ter feito aquilo dali. Era só ter jogado direto aqui pela lógica, de cabeça. Mas agora vamos calcular o coeficiente angular da segunda reta. Olha aqui, ó. 3x menos 2y mais 9 igual a 0. Vamos usar a variável y. Menos 2y é igual menos 3x menos 9. Vamos multiplicar aqui, ó, gurizada, por menos 1. Multiplicando a equação por menos 1. Aí eu vou ter 2y é igual mais 3x mais 9, não é? Y é igual 3x sobre, o 2 está multiplicando, passa dividindo, mais 9 sobre 2, que é o coeficiente angular aqui da reta S. Coeficiente angular da reta S é o número 3/2, viu? O bem certinho o valor que nós encontramos ali. Com isso a gente conclui, nós concluímos que a reta, o coeficiente angular da reta R, né, é perpendicular à reta R. Ou seja, as duas retas, elas são perpendiculares. Reta R é perpendicular à reta S. Viu como era bem fácil a atividade, o exercício? Segue agora o próximo exemplo. E aí, gurizada, vamos para mais um exemplo, então, de retas perpendiculares. Olha aqui, ó. Dada a reta R com a equação 3x menos 2y mais 4 igual a 0. Então, essa é a equação da reta R. E foi dado um ponto P, 1 e menos 3. O que o exercício quer? Ele quer que determine uma outra equação de reta, que ele chamou de equação da reta S. Está dizendo que essa equação da reta S, ela passa pelo ponto P. Então, tem uma outra equação de reta. Essa outra equação de reta, ela passa pelo ponto P. E no ponto P, ela é perpendicular à reta R. Então, está dizendo que S e R é perpendicular a S. Então, quer dizer que uma tem o coeficiente angular inverso negativo da outra. Então, para saber a construção de uma equação de reta, eu tenho que ter a formulazinha que vocês conhecem, né? Y menos y1 é igual a m, que multiplica x menos x1. Então, para montar a equação da reta, eu tenho que ter o coeficiente angular. A reta R tem o coeficiente angular, é só calcular. Porque quando tiver o coeficiente angular da reta R, automaticamente eu já tenho o coeficiente angular de qual reta? Da S. Porque uma é o inverso negativo da outra. Então, primeiro passo, vamos calcular o coeficiente angular da reta R. Vamos lá, vamos comigo. Então, olha só, calcular o coeficiente angular desta reta aqui. Vamos isolar a variável y. Menos 2y é igual a menos 3x menos 4. Vou multiplicar isso aqui por menos 1, né, gente? Vai ficar 2y igual a 3x mais 4, y igual a 3x sobre 2, mais o 2, passou dividindo 4, mais 2. Então, olha aqui, o coeficiente angular, ó, esse aqui é a reta R. O coeficiente angular da reta R é 3/2. Então, lembraram que eu falei para vocês numa videoaula, olha aqui, ó, que o coeficiente angular de uma reta é o inverso negativo da outra reta. Então, o coeficiente angular da reta R é 3/2, que é igual a menos 1 sobre coeficiente angular da reta S. Eu posso fazer assim, ó, ms vezes 3, 3ms, igual 2 vezes menos 1, menos 2. ms é igual menos 2 sobre 3. Este é o coeficiente angular da nossa reta S. Eu posso fazer assim.
Posso fazer assim? Posso, mas eu posso fazer de que jeito também? Olha para cá. Se eu sei que a reta R, o coeficiente angular é 3/2, que é o inverso negativo de 3/2? O inverso negativo de 3/2. O inverso de 3/2, 2/3, e o negativo, acrescento o negativo. Vai ficar menos 2/3. Não precisava ter feito aquilo dali. Poderia ter feito de cabeça. Mas eu fiz aquilo dali para ajudar alguns. Então, olha só. Agora eu sei quem é o coeficiente angular da reta S. Menos 2/3. E sei que ela está passando em que ponto? No ponto 1 e menos 3. Então, eu vou pegar o ponto 1 e menos 3. Vamos substituir na nossa formulazinha, juntamente com o nosso coeficiente angular. Vamos lá? Então, y menos. O y1, quem é o y ali? Menos 3. Igual. Coeficiente angular, menos 2/3. Vezes x menos. Quem é o x1? 1. Então vamos lá. Y menos menos 3, a gente sabe que é y mais 3 igual menos 2/3, que multiplica x menos 1. 3 vezes y, 3y. 3 vezes 3, mais 9. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Vamos passar tudo para lá agora. Vai. 2x positivo, mais 3y, mais 9, menos 2 vai para lá agora. Tudo isso igual a zero. Resultado final para nós, então vai ficar 2x mais 3y, 9 menos 2, mais 7, igual a zero. Então essa equação é a equação da reta S, que nós estávamos procurando, que é perpendicular à nossa reta R. Ok? Fácil, estuda, olhe umas 2, 3, 4 vezes foi preciso assistir esse vídeo, faz as atividades que eu deixei para vocês e eu tenho certeza, vocês vão ficar craques. Um forte abraço!